Boa noite, tudo bem? Eu vim aqui apresentar uma palestra sobre planejamento financeiro, ou se você preferir, controle financeiro. Mas antes de começar essa palestra, eu gostaria de saber se você tem um sonho. Qual é o seu sonho? Desde que esse sonho seja ou dependa só de você, né? Não de terceiros. Só dependa da sua vontade, da sua capacidade, dos seus recursos. Qual é o seu sonho? Você já conseguiu pensar no seu sonho? Agora, outra pergunta. Por acaso esse sonho vai necessitar de recursos financeiros? Quanto para conseguir adquirir esse recurso financeiro? O momento financeiro consiga te ajudar? Então, essa é a ideia. Eu tentar explicar para você mais ou menos como iniciar um planejamento. Mas antes de a gente ir diretamente ao planejamento financeiro, a gente precisa entender algumas palavras do economês. Algumas palavras que influenciam diretamente o nosso bolso e a nossa vida financeira. Por exemplo, você sabe como surge a inflação? O que é a inflação? E como ela afeta negativamente ou positivamente os nossos recursos financeiros? Como que surge a inflação? A inflação surge da seguinte maneira: você é um consumidor e gosta de comprar um determinado produto. E aquele empresário fornece ou fabrica um único produto. Logo, se só você quer comprar e só ele tem para vender aquele produto, o preço vai ser nominal, ele vai vender pelo preço que vale. Mas vamos supor que duas ou três pessoas queiram também esse único produto. O que vai acontecer? O empresário vai perceber que tem mais pessoas querendo comprar aquele único produto. O que ele vai fazer automaticamente? Aumentar o valor daquele produto. O valor daquele produto, não houve um aumento de custo na produção dele, mas a margem do empresário vai aumentar porque ele percebeu que a demanda é maior e aquele que tiver maior poder de compra vai consumir aquele produto. Então isso que gera inflação, uma demanda maior por uma oferta menor. Como que seria, qual seria o ideal para que se evitasse a inflação? Como se evita a inflação? O empresário percebendo que tem mais demanda para aquele produto, ele deveria aumentar a capacidade produtiva da empresa dele, contratar mais pessoas e investir em novas tecnologias para poder produzir mais quantidade por um custo menor. Assim ele conseguiria até reduzir o preço final do produto. Mas o Brasil é muito fechado, né? O Brasil cobra muito caro para que a gente importe os produtos. E a falta desses produtos importados no Brasil faz com que não haja competitividade para esse empresário. Logo, ele acaba dominando o mercado e ele faz o que ele quiser com os preços, jogando o preço lá para cima. Isso gera inflação. E gerando a inflação, o que acontece? O seu poder de compra cai. Porque vamos supor que você tinha 100 reais e esse produto custava 100 reais no primeiro mês. Então, com 100 reais você compraria aquele produto. Vamos supor que no segundo mês o empresário, percebendo que a demanda daquele mesmo produto aumentou e ele jogou o preço lá para cima, aquele mesmo produto que custava 100 reais passou a custar só 120, passou a custar 120 reais, desculpa. E você só tem 100 reais, então seu poder de compra cai. Então, vamos supor agora transferindo isso por uma compra de final de mês, né, de alimentos. Com 100 reais você compraria, por exemplo, 10 produtos, aumentou a inflação, o preço dos produtos aumenta, com aqueles mesmos 100 reais você não vai comprar aquela mesma quantidade de produtos que você comprou no mês anterior. Então, isso é inflação. Ok? Vamos falar um pouquinho mais de outra palavra também muito ouvida no economês, nos noticiários, quando envolve economia, né? Que são os juros. Né? O que é os juros? O que significa os juros? Os juros é o custo do dinheiro. Por exemplo, você precisa de 10 mil reais emprestado, você vai ao banco, o banco determina que o custo daquele dinheiro serão 15% de juros ao ano.
Então, você pegou 10 mil reais, no final de um ano, se esse for o prazo determinado para que você devolva o dinheiro ao banco, 15%, R$ 1.500. Então, se o custo daqueles 10 mil reais será R$ 1.500, né? Então, a gente tem que prestar atenção também no outro ponto. Há uma diferença entre juros simples e os juros compostos. Se os juros simples, se o contratado for juros simples, e o banco determina que são 15% sobre o montante emprestado, os 10 mil reais, você sempre vai calcular 15% sobre os 10 mil durante o tempo determinado. Então, 10 mil no ano, 11.500. No segundo ano, 13 mil, que são os 15% sobre os 10 mil acumulado. Agora, vamos supor que você pegou empréstimos para pagar juros compostos, que são os juros sobre os juros. Você pegaria os mesmos 10 mil reais emprestados a 15% ao ano. Vamos supor que esse empréstimo seja por 10 anos. Então, 15% sobre os 10 mil somente no primeiro ano. Depois 15% sobre os 10 mil mais os 15% do primeiro ano, 11.500. Então, 15% sobre os 11.500 reais. E assim sucessivamente. Se você colocar na linha do tempo, colocar numa planilha de Excel, você vai ver que esses 15% ao ano, você vai ver que ele se multiplicou. Vai dar em média aí 257% sobre os 10 mil. Só que a gente só está vendo o lado ruim dos juros compostos. Mas esses mesmos juros que você paga para pegar o empréstimo, você poderia usar esse mesmo juro ao seu favor. Se você tivesse, ao invés de estar tomando emprestado do banco 10 mil reais, estivesse investindo 10 mil reais. Então, é uma mão de via dupla. Se você pegou emprestado, você vai pagar juros. Se você investe, que seria o mesmo de você estar emprestando ao banco aquele dinheiro, você vai ter a rentabilidade disso de volta. Então, em qualquer cenário, você sempre vai ter o pró e o contra, né? Se você tivesse no primeiro momento, se você fosse um empresário, você estaria tirando benefício daquilo, né? Porque você estaria fazendo o mesmo que o empresário. E quem está ganhando daquele lado? O empresário, né? Então, sempre tem um que ganha e outro que perde, né? Um querendo emprestar e o outro querendo tomar emprestado. Então, você entendeu agora o que são os juros, né? E o que ele pode fazer a favor ou contra você, né? Uma outra palavra usada muito nos noticiários é a palavra Selic, né? Selic é uma taxa de liquidação de custódia que foi implementada no Brasil em 1979 pelo Banco Central. O que determina? Por quê? O que significa a Selic? Como influencia a nossa vida a taxa Selic? Primeiro, a taxa Selic é determinada pelo Copom, Comitê Político Monetário. Ele tenta definir qual é o valor dos juros que ele quer que o Brasil mantenha, né? Qual é a taxa da inflação? Ele quer tentar equilibrar ou encontrar um ponto ideal de inflação para o Brasil. Então, a Selic, ela nada mais é do que a taxa de juros trabalhada entre os bancos. Então, o Copom pega aquela média que os bancos praticam entre eles, porque mesmo entre os bancos tomam empréstimos uns dos outros, né? E ele vê a média dessa taxa. Essa média é a diária entre os bancos, que eles chamam de overnight, né? Então, o banco percebe quantos bancos estão trabalhando entre eles e pega a média dessa taxa e determina que a inflação daquele ano tem que estar no máximo naquele percentual. O comitê, esse Copom, ele se reúne mensalmente e define, né? A inflação deve ser 7 ponto alguma coisa, a inflação deve ser 8 ponto alguma coisa, né? E como ele influencia na nossa vida? Vamos lá. Se a taxa Selic é usada pelo governo para tentar equilibrar a inflação, se ele aumenta a taxa Selic, os bancos tendem a emprestar o dinheiro para o governo, né? Porque o banco vai receber aquela rentabilidade que o governo está pagando. Quando o banco empresta para o governo, ele deixa de emprestar para os consumidores, para os clientes, que somos nós, né?
E qual que é a consequência nisso na economia? Com menos dinheiro circulando, a tendência é que os consumidores deixam de tomar empréstimo, né, porque os juros ficaram altos. Se os brasileiros deixam de pegar empréstimo, automaticamente eles ficam sem dinheiro, automaticamente eles deixam de consumir. O empresário, vendo que a demanda por aquele produto caiu, ele deixa de produzir. Se ele não precisa produzir mais, ele não precisa ter aquela quantidade de funcionários, consequentemente ele acaba demitindo os funcionários. Ele demitindo os funcionários, são mais pessoas desempregadas, mais pessoas sem dinheiro, mais pessoas sem consumir. A consequência disso é o que a gente está vivendo hoje, a chamada recessão, né? O empresário não tem o que vender, porque o consumidor não tem dinheiro para comprar, o Brasil deixa de consumir e a economia deixa de girar. Agora vamos fazer o papel inverso. Quando o governo decide diminuir ou baixar a taxa Selic, os bancos não veem uma vantagem em emprestar dinheiro para o governo, porque a rentabilidade dele vai ser menor. Então eles resgatam aquele dinheiro emprestado pelo governo, recebendo a taxa combinada quando ele emprestou, e acabam ofertando mais esse valor para o consumidor, para os clientes, né? O cliente percebe que os juros cobrados pelos bancos são menores, voltam a pegar empréstimo, automaticamente ele volta a consumir, o empresário percebe que ele está consumindo mais, volta a contratar, a economia volta a girar, né? E entra nesse ciclo. Então a taxa Selic tenta equilibrar de uma maneira a economia, evitando a inflação e a recessão. O difícil é encontrar o ponto de equilíbrio, né? E aí entra aquilo também, os empresários poderiam investir mais, né, para que isso não ocorresse. Enfim, como eu havia dito antes, como o Brasil protege muito o mercado nacional, cobrando altos impostos para que as empresas não importem, porque se houvesse mais importação, haveria mais competitividade no mercado nacional, os empresários tenderiam a investir mais para equilibrar essa competitividade, e quem sairia ganhando com tudo isso seríamos nós, os consumidores, né? Então a gente falou sobre inflação, taxa de juros e Selic, né? Agora a gente pode pular agora para uma outra parte que o brasileiro não sabe muito lidar, mas que é uma ótima ferramenta desde que usada conscientemente, o cartão de crédito. Cartão de crédito para você é um sonho ou um pesadelo? Se você respondeu ao pesadelo, não é o cartão de crédito que é o pesadelo. O pesadelo é você não saber utilizar o cartão de crédito. Porque vocês geralmente, ou nós geralmente, o que nós fazemos? Associamos o limite do cartão de crédito à nossa renda. E na verdade é ao contrário. A nossa renda não tem que ser vinculada ao crédito. Se você tem uma renda de R$5.000 e um limite de R$5.000, você só pode gastar R$5.000 e não R$10.000. E quais as vantagens do cartão de crédito? A primeira, muito importante, é que ele dá a data de vencimento dele geralmente são 40 dias. Então vamos supor, você fez todas as suas compras no dia 1º usando o cartão de crédito e você recebeu o seu salário. Automaticamente você não precisaria pegar seu salário e pagar essa conta, porque ele só vai vencer no dia 1º do mês seguinte ou no dia 10 do mês seguinte. Você poderia pegar esse mesmo valor e fazer um investimento. Você teria um mês ganhando rendimento do banco, ao invés de pagar a fatura do cartão de crédito ou ter pago aquelas contas à vista. No dia 10 do mês subsequente, você teria o rendimento sobre o valor que você não gastou do seu salário, mais do seu salário, e você poderia pagar todas as contas. Então vamos supor que você ganhe R$5.000 e você havia feito um gasto de R$5.000. Você deixou esses R$5.000 investidos, ele teve 1% de rendimento, você teve R$100 ou R$50 de rendimento, vamos supor. Então você teria aí R$5.050 no mês seguinte. 5.000 você quitaria essa fatura e sobraria 50. Você teve um lucro, né? Você teve um rendimento, você deixou o dinheiro trabalhando para você naquele momento. Além desse rendimento,
os cartões de crédito, atualmente, eles acumulam pontos. Pontos viram milhas e milhas podem virar passagens aéreas ou brindes. Então você ganharia 2 vezes. Viu qual a vantagem de utilizar o cartão de crédito desde que você tenha consciência de como utilizá-lo? Então a ideia é que você aprenda a usar o cartão, utilize somente o que você tem de crédito, pensando no quanto você ganha e não associando o seu limite de cartão de crédito ao seu salário. Tá? Agora vamos para um outro tema, de como estruturar o seu controle financeiro. Né? A ideia, primeiramente, é que você identifique qual é o seu salário, mas não o seu salário bruto. O que é o salário bruto? Aquele que você é registrado, aquele que você vê no Olerite lá. Porque na prática você não vai receber aquele salário bruto, você vai receber o líquido. A sua empresa ela precisa descontar imposto de renda, INSS, descontos de vale alimentação, refeição, vale transporte, ou até mesmo estacionamento. Então você vai pegar o salário bruto, o que a empresa faz, aliás? Pega o salário bruto, deduz todas essas cargas e você tem um salário líquido. A melhor maneira de descobrir quanto você ganha efetivamente líquido é olhando o seu extrato bancário, aquele que você recebe, verificando a data que você recebeu o valor. Né? Vamos supor que vocês sejam um casal, some o valor dos dois e coloque numa planilha renda, soma o valor líquido, o salário líquido do casal. Né? Vamos supor que você tem a renda variável, né? Não sei, por exemplo, hora extra, comissão, mas você não sabe o valor, né? Ele vai variar, como o próprio nome diz, renda variável. Então ele oscila. Então não considere esses valores, porque você não sabe exatamente quanto vai ser. Então utilize como base sempre o seu salário líquido, ok? Depois que você identificou seu salário líquido, coloque as despesas fixas, né, embaixo, negativo, deduzindo mesmo do seu salário líquido. O que são as despesas fixas? Despesas fixas são aquelas que você paga mensalmente, independente de comprar, utilizar. Vamos supor, condomínio é uma despesa fixa. Energia, apesar dela variar de um mês para o outro, ela é fixa. Você sabe que aquela conta vai ter. O que vai variar é o valor, mas a despesa você sabe. Como que eu vou classificar lá? Eu não sei, eu quero montar meu planejamento, mas eu não sei qual o valor exato. Pega a média dos últimos 3 meses, né? E coloca o valor lá para você ter uma ideia. Ela não vai ficar muito diferente dos meses anteriores, né? Escola do filho, todo mês você paga, né? Se ele faz inglês, coloca lá, deduz a escola de inglês, né? Se ele faz academia, vocês fazem academia, o valor é fixo durante vamos supor que você tem um plano anual. Coloque lá todo mês o valor da despesa mensal, né? Se você dividiu no cartão em 6 meses, coloca o valor da parcela daquele mês, né? E você junta e separa, né, essas despesas fixas, né? Depois que você identificou as despesas fixas, identifica as despesas variáveis. O que são as despesas variáveis? Como o próprio nome diz, são aquelas que não há com frequência. Por exemplo, você saiu para jantar e gastou aquele valor, mas não é frequente. Não há uma frequência, não é todo mês que você faz aquilo, é esporadicamente, né? Sei lá, você comprou presente para uma festa de aniversário. Isso é uma despesa variável, né? Então você vai discriminando lá todas as suas despesas variáveis. No final, quando você fizer estruturar mesmo essa planilha, vê o percentual de despesa fixa, né? Faz um total de despesa fixa e divide esse total pelo total da sua renda e veja qual a proporção dele dentro da sua renda fixa, né? Do seu salário líquido. Depois faz a mesma coisa para a despesa variável. Vê qual é o total de despesa variável, pega esse total e divide ele pelo total da sua renda e veja qual o percentual. Você fazendo isso, você vai identificar se você tem gasto mais com despesas fixas ou despesas variáveis, né? E embaixo eu deixo um total, né? Salário líquido ou sua renda, despesas fixas, menos despesas variáveis é igual, total. Espero que tenha dado um valor positivo ali, sinal que a sua vida financeira está saudável. Talvez tenha
vamos supor que tenha sobrado pouco. Então você já tem uma noção de quanto você pode gastar ainda e não vai te prejudicar, porque você não entraria no cheque especial ou não teria que pegar empréstimo bancário, né? Qual que é a ideia depois de fazer tudo isso? Olhando na coluna ou na estrutura das rendas, das despesas variáveis, é identificar o que você está gastando, que você poderia deixar de gastar para sobrar mais recursos para você. Por exemplo, vamos supor que sua família seja uma família com 4 pessoas e toda semana vocês pedem pizza. Creio que para uma família de 4 pessoas, 2 pizzas, né? Não vamos considerar o refrigerante. Vamos supor que o valor de preço médio de cada pizza seja R$35. Vezes duas pizzas, daria R$70 na semana. Vamos supor que você faça isso toda sexta, todo sábado, enfim. Multiplique 70 por 4. Seriam R$280 no mês que você estaria gastando. É pouco? Muito? Bom, são R$280, né? Agora multiplique esses R$280 por 12. Dá em média aí R$3.360. Aí você vai ter uma ideia de quanto você gasta no ano comendo pizza. Vamos supor que você tenha vontade de fazer uma viagem internacional, mas o saldo que sobra ali no final do mês não seja o suficiente para você ir. Então você fazendo essa conta no ano, se você sabendo que você deixando de comer pizza, além de ter uma vida mais saudável, você economizaria R$3.360 no ano. O que você poderia fazer? Viajar, sei lá, para Orlando? Esses dias eu estava pesquisando e uma passagem de volta para Orlando custa R$1.893. Então aí se você deixasse de comer essas pizzas durante o ano, daria para comprar 4 passagens de ida e volta, né? 2 de ida, 2 de volta para Orlando. Seria uma forma de começar a economizar. Ou vamos supor que você não queira fazer uma viagem, não tenha um sonho, né? Seria mais recurso que estaria sobrando no final do mês para você fazer um investimento, né? Então essa é a ideia de como estruturar e como analisar, né? Ver as linhas que você poderia deixar de gastar ou economizar, né? E com isso sobraria mais recurso e você viria o que você teria vontade de fazer com esse recurso, né? Vamos supor que você, agora indo para a parte de investimento, eu tenho algumas sugestões, né? Vamos supor que você tenha pegado toda essa sobra, né, no final do mês e tenha colocado em poupança. É legal, é uma boa iniciativa a poupança. O problema da poupança é o rendimento dela. Às vezes o rendimento dela é abaixo da inflação. O que significa isso? Como a gente viu lá na frente, o seu poder de compra cai, né? Então a desvantagem da poupança é essa. Ela rende, mas não rende o suficiente para cobrir a inflação. Logo, se você tivesse R$100 hoje e a poupança tivesse rendendo 6% ao ano e a inflação tivesse a 7% ao ano, você não conseguiria comprar o mesmo produto, né, caso você deixasse de consumir hoje para consumir daqui a um ano. Então tenta ver outras possibilidades de investimento, né? O Tesouro Direto é uma boa alternativa, né? A ideia é sair da zona de conforto, né? Abrir um pouco a mente para fugir um pouco do conhecido, né? O brasileiro tende muito a ir na poupança porque os pais deles investiam na poupança, né? Eu não gosto nem de falar que poupança é investimento, mas bom, é a ferramenta mais utilizada pelos brasileiros, mas eles usam por falta de conhecimento, né? Porque o Tesouro Direto tem tanta liquidez quanto a poupança, só que rende muito mais que a poupança, né? Então essa aí foi a ideia, né, para que eu tinha para passar para vocês, de fazer o planejamento financeiro e de como ela pode beneficiar a vida de vocês, né? Agora, por que eu apresentei isso para vocês? Porque eu me acho capacitado para passar isso para vocês. Primeiramente, eu sempre utilizei o planejamento financeiro desde quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos como office boy, né? Então, não é o valor do salário que me fez tomar a ação de ter um planejamento financeiro, foi a atitude, foi a ação, foi o benefício,
foi a vontade e o desejo de realizar alguns sonhos, né? E porque eu conquistei muitas coisas tendo esse planejamento financeiro. Porque, embora meu salário fosse baixo lá, no salário mínimo, né, aos 14 anos, ele me deu hábito, me deu constância. E eu consegui conquistar muitas coisas. Tive que abrir mão de muitas coisas também, né? Por exemplo, meu sonho quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos era ter um carro aos 18, né? Só que meu salário era baixo. Então, o que eu tinha que fazer? Enquanto meus amigos saíam para a balada todos os finais de semana, eu escolhi um único final de semana para sair. Porque o restante do dinheiro que eu conseguia poupar, eu tinha um objetivo maior, né? E isso se deu ao longo do tempo, né? Dos 4 anos, dos 14 aos 18. Mas quando efetivamente eu completei 18 anos, eu comprei meu primeiro carro. Utilizando o quê? O hábito, né? Meu sonho me ajudou muito a manter esse hábito. E eu fazia investimentos naquela época. Claro que eu usava a poupança, não utilizava outras ferramentas. Só que com 18 anos eu comprei meu primeiro carro, uma Brasília vermelha. Paguei na época R$ 2.800, se eu não estiver enganado, né? E com isso eu percebi que abrindo mão de algumas coisas e tendo um sonho e poupando pouco por mês, mas a longo prazo esse pouco, né, com os rendimentos dos juros, né, me fez conquistar grandes coisas. Por eu praticar isso, me dá autoridade de falar e tentar passar para vocês isso. Sou formado em Ciências Contábeis, tenho MBA Executivo em Finanças pelo INSPER, sou formado coach pelo IBC e trabalho há 18 anos como gestor contábil em empresas multinacionais, onde eu contribuo, né, na gestão financeira contábil das empresas. E eu resolvi passar isso porque eu gostaria de ajudar muito mais pessoas. Eu gostaria que as pessoas tivessem essa noção, né, de como começar um planejamento financeiro e quais seriam os ganhos e as vantagens delas de se fazer isso, né? E se você gostou desse vídeo, dá um like, curte aí, compartilha. E eu estou disposto a ajudar vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, curiosidades de como iniciar, como estruturar, né? Deixa um comentário aí, tá ok? Boa noite, um abraço.